Olá pessoal, meu nome é Eduardo Silva Rodrigues e serei o professor nessa videoaula de lógica de programação. Nós iremos abordar as estruturas repetitivas. Nós vamos verificar o funcionamento da estrutura enquanto e da estrutura para. Começaremos aqui, pessoal, a estrutura enquanto. Vamos verificar a sintaxe dessa estrutura, o while, né, a estrutura enquanto. Ela funciona da seguinte forma: enquanto a condição que a gente vai definir para o nosso programa, se essa condição for verdadeira, essa estrutura ela vai ser executada, e caso essa condição for falsa, o programa se encerra, pula fora da estrutura, tá ok? Vamos olhar melhor aqui agora, pessoal, num teste de mesa, onde a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor esse funcionamento. Neste teste de mesa, nós discriminamos aqui uma variável x recebendo o valor 0. Foi para a memória esse valor. Dentro da estrutura, a gente lê da seguinte forma: enquanto x for menor que 2, os comandos serão executados. Então vamos lá, x está valendo 0. Ou seja, 0 menor que 2, verdadeiro, executa. No primeiro momento aqui, criamos uma variável y recebendo x vezes 3, no qual o y vale 0. Posteriormente, mostra para o usuário na tela essa variável y. Na sequência, fizemos um cálculo matemático, no qual a variável x recebe ela mais 1, saindo de 0, indo para 1. Terminou os comandos, volta para o início da estrutura e faz a verificação da condição novamente. Agora, x valendo 1, 1 menor que 2, ok, verdadeiro. Vamos executar novamente. No primeiro comando aqui, a variável y faz a multiplicação do x por 3, então o y na memória agora pulou para 3, mostra para o usuário na tela esse valor, vai para o último comando da estrutura e o x vai receber mais 1. Então, de onde que era 1, ele pulou para 2. Voltando para o começo da estrutura, agora vamos verificar o seguinte: 2 é menor que 2? Falso. O que acontece? Pula fora e encerra o programa. Ok? Agora vamos exemplificar, pessoal, num exercício onde a gente vai conseguir entender de uma forma mais prática o funcionamento do while. Vamos lá. Nesse exercício pede o seguinte: para ler o número real, depois ficar multiplicando esse resultado por 2, multiplicações sucessivas por 2, e mostrar para o usuário até que esse resultado for menor que 30.000. Segue esse exemplo que eu coloquei aqui no slide para a gente verificar como será mostrado ali o programa para o usuário. Primeiro, vai pedir para ele digitar um número qualquer, por exemplo, aqui o número 5, e o resultado do programa vai mostrar para nós a multiplicação desse número por 2 até ele chegar no valor que seja menor que 30.000. Ou seja, na próxima multiplicação, que seria um valor maior, então ele se encerrou aqui. Vamos demonstrar isso, pessoal. Eu vou utilizar aqui para a gente poder executar esse programa no programa Eclipse. A gente vai estar disponibilizando esse link na descrição do vídeo e, obviamente, no material de apoio, né, lá um tutorial ensinando vocês a instalar. Nesse caso aqui, hoje eu vou utilizar uma linguagem PHP para poder fazer essa lógica. Lembrando que não é o intuito da nossa aula verificar essa linguagem de programação, né? A gente vai tratar realmente aqui na parte da lógica, tá ok? Mas vamos lá. Então, eu já coloquei aqui no início do exercício para o usuário, né, digitar o número real. Aqui a sintaxe da PHP, né, a linguagem, que a variável x ela vai receber o número que o usuário digitar. Posteriormente, nós vamos fazer o seguinte cálculo matemático. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu criei uma variável R, uma variável resultado, no qual ela vai receber o valor digitado para o usuário e vai multiplicá-lo por 2. Agora sim, nós vamos fazer o while. Enquanto o resultado for menor que 30.000, como pede no exercício, né, a regra do nosso exercício, ele vai ser executado. Nesse primeiro instante aqui, nós vamos colocar o seguinte: nós vamos mostrar para o usuário já o primeiro resultado da multiplicação. Tem que mostrar todos os valores, né, os resultados da multiplicação. Então aqui eu vou fazer uma forma aqui concatenando
né, uma sintaxe PHP, não preocupem, como eu disse, só para a gente mostrar para o usuário, eu coloquei um espaço, vocês vão perceber no final, para visualizar vai ser melhor. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal, como já mostrou para o usuário, nós vamos fazer esse resultado continuar sendo multiplicado por 2, como está no enunciado lá do exercício, ok? Aqui finalizamos o nosso código, tá ok? Eu vou colocar aqui para rodar, para a gente verificar. Deixa eu salvar. Nós vamos rodar esse programa. Bom, pessoal, agora vamos rodar o programa para a gente poder verificar aqui se nossa estrutura criada, nosso código ficou correto. Assim como no exemplo, vamos supor aqui que o usuário vai digitar o número 5. Pronto, ó, vem a lista, né, como foi definida no código, para mostrar as multiplicações sucessivas por 2. E vocês percebem que essa multiplicação ela parou antes de completar a regra, né, os 30.000 que pedia. Aqui vocês percebem, ó, 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, por 2, 40, sucessivamente. Então, por que parou aqui no número 20.480? Obviamente, na próxima multiplicação que fosse ter, passaria do valor de 30.000. Então, quando chegou na estrutura, o valor era maior, ele parou e não executou, finalizou o programa, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para nossos slides, pessoal. Vamos verificar a segunda estrutura da nossa videoaula. Agora nós vamos mostrar a sintaxe da estrutura estrutura for. Essa estrutura funciona da seguinte forma. Primeiramente, ela vai ter um comando inicial. E esse comando ele vai ser executado somente na primeira vez que for executar a estrutura, ok? No segundo momento, vai ter a condição semelhante à estrutura while. Essa condição, se for verdadeira, ela vai fazer execução e vai voltar no início. Se for falso, pula fora. E por fim, vai ter um incremento. Esse incremento ele vai ser executado toda vez quando a estrutura finalizar e voltar no início, tá ok? Nós vamos partir aqui para o teste de mesa, que vai nos auxiliar também a entender como é que está funcionando o for, tá ok? Eu coloquei um exemplo aqui no qual tem uma variável y, ela recebe o número 5. Lá para a memória, tá ok? Número 5. Chegamos no for. No for teremos o seguinte, a condição inicial, eu crio uma variável i valendo 0. A condição, enquanto esse i for menor que 2, vai ser executado. E o incremento, esse incremento eu coloquei essa variável i, a cada vez que voltar, ela vai ser adicionada mais 1. Tá ok? Então vamos lá. Começando com 0. 0 menor que 2 será executado. Primeiro comando aqui pede para mostrar na tela para o usuário essa variável i. Posteriormente, a variável y ela vai ter vai ser adicionada da variável i. Então, onde era 5 mais o 0, continua sendo 5, mostra na tela para o usuário o valor de y. Volta para a estrutura. Como foi ensinado, pessoal, olha aqui, ó. Primeiramente, vai ser incrementado. Essa opção aqui do i mais 1, ela vai ser adicionado, já foi para a memória e vai para a condição. Então, 1 menor que 2, continua verdadeiro, continua executando, mostra a variável i na tela para o usuário. A variável y ela vai ser adicionada da variável i, então vai modificar para 6 e vai pedir para imprimir, mostrar para o usuário esse número na tela. Voltou, olha o incremento lá no i, de 1 foi para 2. E agora na condição, 2 é menor que 2, falso. Nesse caso, assim como no while, o programa ele é encerrado, pula fora, ok? Vamos verificar agora, para a gente ter uma melhor visualização, um melhor entendimento dessa estrutura no exercício. Esse exercício pede para nós o seguinte, ele vai ler n valores reais e ao final ele quer mostrar para nós a soma dos números que o usuário digitar e essa média aritmética. Eu coloquei um exemplo aqui, a cara desse programa, para a gente ter uma ideia melhor. A primeira questão vai ser solicitar ao usuário mesmo a digitar quantos números ele quer digitar. Então, por exemplo, aqui nesse slide ele digitou 4.
vai vir para o usuário para ele digitar 4 valores. Se ele colocar 5, vinha 5, 6 e assim por diante. Então a gente vai utilizar o for para isso. Então aqui no exemplo ele colocou essa sequência de números, no final mostrou a soma deles e a média aritmética. Ok? Vamos lá, da seguinte forma, vamos executar esse programa no Eclipse. Ok, eu já deixei aqui a primeira pergunta também já pronta, quantos valores o usuário deseja digitar. Agora vamos criar aqui a estrutura for. Eu já vou montá-la aqui, posteriormente eu vou explicar o que essa estrutura vai nos demonstrar, né? O que ela vai fazer. Então, aqui fazer da seguinte forma. Bom, pessoal, eu coloquei aqui. Com o comando inicial, eu criei a variável i valendo 1 para poder fazer aquela sequência de questionários. Na verdade, ele serve para duas situações, né? Aqui a gente vai utilizar para ficar mais intuitivo para o usuário e, obviamente, para a gente controlar aqui no nosso programa. Opa, deixa eu corrigir aqui. Nossa variável n, ela tem que ter um cifrão. Até reforçando aqui, pessoal, ó, ficou um pouco diferente lá do teste de mesa, né? Ao invés de i mais 1, a gente pode utilizar também esse tipo aqui de sintaxe, né? Isso aqui significa que o i vai receber mais 1 toda vez que voltar. Vamos lá, deixa eu continuar aqui para a gente entender o restante dos comandos, né? Nesse primeiro comando aqui dentro da estrutura é onde vai pedir para o usuário digitar os valores. Então a gente vai colocar dessa seguinte forma, ó. Eu vou concatenar a variável i dentro aqui da mensagem para o usuário, porque aí vai ficar mais intuitivo, que ele vai verificar que essa é a primeira mensagem, primeira solicitação de valor, vai voltar, o i vai mudar para 2, vai pedir a segunda solicitação e assim por diante. Então, aqui vai pedir para ele digitar o valor, ok? Vamos colocar aqui uma variável x para receber esse valor. Vou colocar aqui a sintaxe do PHP para ler o teclado do usuário. Lembrando que não nos preocupamos agora com questão de linguagem, realmente com a lógica. Então aqui, pessoal, ó, vocês percebem que a gente coloca a variável i valendo 1, já vai vir na mensagem aqui, ó, e cada vez que ela alterar, ela vai modificar na mensagem. Isso fica mais intuitivo para o usuário. E aqui é a questão que a gente vai controlar, ó, o quanto essa estrutura ela vai executar. Entendeu? Aqui vai ser a quantidade de valores que o usuário já solicitou no começo. Então esse i ele vai ser incrementado cada vez até chegar no momento que aqui vai ser falso e vai parar o programa, tá ok? Vamos criar aqui agora, pessoal, uma linha de comando, na verdade um cálculo matemático, para guardar esses valores. Eu criei uma variável com o nome de soma, e ela vai ser da seguinte forma: a cada vez que o usuário digitar, ela vai somar esse valor. Eu vou até colocar aqui, para ficar discriminado anteriormente, que essa soma ela começa com o valor inicial 0, valor neutro, e vai somando o que o usuário digitar. Por fim, vamos colocar aqui a outra solicitação do exercício, que é para mostrar a média, né, desses valores digitados, a média aritmética. Então, nada mais é que a soma desses valores dividido pela quantidade de valores. A quantidade a gente já tem, que foi o primeiro número que o usuário solicitou. Então, vamos para finalizar aqui, vamos pedir para mostrar para ele, primeiramente aqui, a soma. E por fim, a média. Pronto. Corrigindo aqui. Ok. Vamos salvar aqui e vamos executar o programa. Ó, pessoal, no princípio, quantos valores quer digitar? Vamos fazer assim como no exemplo, 4 valores. O primeiro valor eu vou digitar o número 8, o segundo o número 6, o segundo o número 12, concluindo aqui o quarto valor, que é o que eu escolhi no começo, eu vou digitar apenas 4, e esse último valor vai ser o número 3. Ao final, o programa
e volta a soma e a média aritmética desses valores, ok? Muito tranquilo. Espero que tenham gostado dessa videoaula. A gente vai estar disponibilizando lá no site todo o material de apoio necessário, lista de exercício, então pratiquem bastante, ok? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte nosso vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima, pessoal. Bons estudos!